A segunda temporada de Jujutsu Kaisen acabou e tivemos o anúncio de que a terceira vai rolar. O último episódio acaba com alguns cliffhangers. A sentença de morte do Yuji, que havia sido suspensa, foi retomada. A feiticeira de grau especial Yuki Tsukumo vai confrontar o maior mestre de barreiras do Japão, e a que mais pegou geral de surpresa, a volta de Yuta Okkotsu e seu pacto para matar Yuji Itadori. Hoje vamos focar na última, Yuta Okkotsu versus Yuji Itadori, a breve luta entre o antigo e o atual protagonista da série. Além disso, o anime fez algumas adaptações em relação ao mangá que eu vou comentar aqui também. Quer saber como foi? Então fica comigo até o final. Antes da gente começar essa disputa de protagonistas, lembrando que o verdadeiro protagonista agora é você, então aproveita para deixar o seu flash negro no botão do like, e caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a se inscrever aí embaixo para ajudar na expansão do domínio desse canal e ainda ajudar a gente a alcançar a marca dos 800 mil inscritos, galera. Falta isso aqui pra gente conseguir. Vamos lá então, galera. Como mostrado no último episódio, o Japão está num estado caótico, principalmente em Tóquio, que foi o epicentro do incidente de Shibuya. Enquanto as milhares de maldições liberadas pelo gueto estão ceifando inúmeros civis, tanto a sociedade humana quanto o mundo Jujutsu estão reagindo. Os superiores da sociedade Jujutsu, em resposta a tudo isso, divulgam algumas diretivas para punir com a morte Suguru Geto, o diretor da escola Jujutsu e antigo professor de Gojo e Geto, e Yuji Itadori, além de considerar Gojo cúmplice de Shibuya. Yuta, como vimos, se dispõe a ser o carrasco de Yuji, já que ele teria cortado o braço do Inumaki durante a expansão de domínio do Sukuna, e faz um pacto para provar que ele de fato iria matar Itadori, mesmo ele sendo aluno do Gojo. Bom, o anime ele só vai tocar nesse ponto no início da próxima temporada, mas é algo que pode ser facilmente concluído pelos espectadores mais atentos. A razão pela qual Yuji e Yaga estão na mira do alto escalão é, além da influência do cérebro por trás dos panos, a ausência do suporte de Satoru Gojo. Sua posição como mais forte e líder de um dos 3 grandes clãs dava para ele muito capital político, fazendo com que ele pudesse evitar que aqueles que ele se importava não fossem alvos do alto escalão do mundo Jujutsu. Só que agora, com Satoru Gojo fora da jogada, os superiores aproveitam para se livrar daqueles que só continuavam vivos pela influência do Gojo. O último episódio adapta completamente os capítulos 136 e 137, e apenas algumas páginas dos capítulos 138 e 139. Os trechos deixados para a próxima temporada mostram outro movimento acontecendo em paralelo, o conflito pelo poder no clã Zenin. Com a morte de Naobito, chefe do clã, a posição iria para o seu filho Naoya. Porém, um contrato escrito entre Naobito e Toji dizia que no caso de Satoru Gojo estar morto ou incapacitado por qualquer razão, Megumi deveria ser aceito no clã e se tornar chefe do mesmo, recebendo todos os ativos do clã. Isso enfurece Naoya, que sabendo que Megumi estaria buscando pelo Yuji em Tóquio, imediatamente parte para lá a fim de matar ambos Megumi e Itadori. Por mais que isso não fosse permitido, ele contava que o caos instaurado na cidade fosse cobrir os seus atos. Agora, uma coisa que não ficou muito clara foi o fim do episódio. Itadori aparece numa ponte aparentemente chamando a atenção de maldições. Num trecho que também foi deixado para o começo da próxima temporada, é mostrado um diálogo do personagem com o Choso. Itadori se sente muito culpado por tudo o que aconteceu, e o fim do episódio é ele, com a ajuda de Choso, caçando algumas maldições para tentar de alguma forma compensar tudo que ele considerava ser sua culpa. Eu decidi dar essa contextualização porque, além de explicar melhor algumas coisas que podem ter ficado meio confusas com a adaptação do anime, tanto Choso quanto Naoya teriam de certa forma participação na luta que viria a rolar. Então, nada mais justo do que vocês saberem de onde eles saíram, não é verdade? Então vamos lá. Após matar algumas maldições, Choso e Yuji são surpreendidos por Naoya, que chega em Tóquio antes do Megumi. Naoya não esconde suas intenções e já parte para cima da dupla, que apesar de surpresos com a velocidade do feiticeiro, conseguem se defender. Naoya decide aumentar a sua velocidade, porém os 3 congelam ao sentirem uma presença esmagadora acima deles. Yuji inicialmente confunde aquela presença com a de Satoru Gojo, porém ele logo percebe que é algo ainda mais assustador. O dono daquela aura pula de onde ele estava até o nível do trio, esmagando o chão. Yuta Okkotsu havia se juntado à batalha. Choso
já percebe que o alvo daquele monstro que estava em sua frente era o Itadori, enquanto Naoya imediatamente reconhece Yuta e diz que eles estão do mesmo lado. Itadori, ao ouvir o nome Okotsu, lembra de uma menção do Megumi a respeito dele, e que ele, assim como Gojo, era um feiticeiro de grau especial. Enquanto Naoya explica pro Yuta que ele também está ali para matar Itadori, Choso sussurra pro Itadori que ele deveria correr. O plano de Choso era segurar o Naoya enquanto Yuji tenta despistar o Yuta, já que não tem como correr do Naoya devido à sua velocidade e Yuta é forte demais para sequer considerar lutar contra ele. Os dois concordam com o plano, enquanto do outro lado Naoya e Yuta chegam no consenso de deixar o Yuta matar o Yuji enquanto ele faz o favor de não divulgar a morte dele imediatamente. Assim, Naoya pode continuar com o plano de usá-lo como isca. Naoya, num rápido avanço, faz com que Choso não consiga entrar no caminho de Yuta, que parte em velocidade máxima atrás do Itadori. Yuji e Yuta, em pensamento, reconhecem a velocidade um do outro, com Yuji surpreso que Yuta consiga manter aquela velocidade mesmo portando uma katana, e com Yuta surpreso que a luta não acabou nesse primeiro movimento. Yuji coloca um carro tombado entre ele e Yuta, e após desviar de alguns cortes, Yuta se surpreende que não acertou seu alvo e percebe que Itadori tem um físico avantajado similar ao da Maki. Itadori consegue então, com um soco, arremessar o carro em cima do Yuta, e se aproveitando dessa abertura, Yuji corre em direção a um beco, esperando conseguir diminuir a diferença entre eles. Só que um plano tão simples assim não iria funcionar contra o segundo feiticeiro mais forte da era moderna. O carro imediatamente é mandado de volta, tampando a entrada para o beco. Yuta explica que ele não parece alguém muito forte e realmente força física não é o seu ponto forte. Porém, ele mais do que compensa isso com sua reserva massiva de energia amaldiçoada, que permite que ele use fortificação a um nível praticamente único. Yuta, antes de voltar a lutar, faz um comparativo de si mesmo com Gojo. Ele diz que por mais que tenha mais energia amaldiçoada que o mais forte, Gojo possui perda próxima a 0, graças aos 6 olhos, fazendo com que seja praticamente impossível que ele fique sem energia, mas isso não valia para si mesmo, que podia ficar esgotado. E depois dessa senhora carteirada, ele continua indo para cima do Itadori com a sua katana, enquanto Yuji percebe uma coisa: Yuta não se enquadrava no que todo havia dito para ele a respeito de ser difícil ler um feiticeiro da elite. Em resumo, um feiticeiro capacitado consegue controlar tão bem seu fluxo de energia que fica quase impossível prever seu próximo ataque. O caso de Yuta era outro. O problema não estava em ler os seus movimentos, e sim que o seu corpo e a sua katana estão constantemente imersos numa quantidade ridícula de energia, fazendo com que qualquer ataque que conecte possa ser fatal. Itadori então entende duas coisas. Primeiro, fugir não é uma opção. E segundo, ele não tem chance alguma enquanto Yuta estiver armado. Ele então pega uma faca militar de dentro de uma SUV e, imbuindo-a com energia, tenta encurtar a distância para se beneficiar do fato de que sua arma é menor e mais ágil a queima-roupa. Mas claro, isso não funcionaria. Itadori estava muito focado na katana e recebe um chute frontal no estômago, que é seguido de um corte de cima para baixo que não só parte a faca em dois, como também corta o abdômen de Itadori. Porém, sem hesitar, Itadori afunda a katana no chão com um pé e a chuta com o ombro, fazendo pela primeira vez Yuta recuar. Yuta reconhece que não seria tão fácil matar um aluno do Gojo, enquanto Itadori, mesmo reconhecendo que sua ferida era profunda, vê no Yuta desarmado uma oportunidade de superá-lo no corpo a corpo. Porém, as coisas nem chegariam a esse ponto. Para o pavor do Itadori e para nossa completa surpresa, surge pela primeira vez desde Jujutsu Kaisen Zero a cara metade do Yuta, Rika Orimoto, que com zero esforço imobiliza o protagonista, que só consegue se questionar o que era aquilo antes de ter o seu coração perfurado pelo resto da katana do Yuta. Uma vitória esmagadora do grau especial. A sentença havia sido executada. Yuta ainda iria interceder na luta do Choso, nocauteando o meio maldição com um golpe e oferecendo curar Naoya sob a condição de que ele informasse a morte do Itadori ao alto escalão. E agora você deve estar pensando, bem, é claro que o protagonista não iria morrer assim. Se esse é o caso, você errou. Itadori realmente morreu pela segunda vez, mas novamente não foi por definitivo. Na verdade, o plano do Yuta era salvar o Itadori para cumprir o que ele havia prometido para o Gojo, só que o único jeito de fazer isso era de fato matando-o pela segunda vez. Yuta estava limitado pelo seu pacto com os superiores, então ele tinha que de fato matar o Itadori. A solução que ele encontrou nesse caso foi usar técnica reversa imediatamente depois que o coração do Yuji parasse, trazendo-o de volta à vida no instante
instante em que ele atingisse o estado de clinicamente morto, e a questão de querer matar ele por causa do Inumaki era apenas um ato pro alto escalão. Essa luta, se é que dá pra chamar assim, merece alguns comentários. Primeiro, Itadori não teria a menor chance num cenário real. Isso fica bem óbvio depois de tudo, já que o Yuta ainda diz pra Rika que ele só tava brincando. Foi uma troca de golpes legal, mas em todo momento Yuta teve controle absoluto da luta. E outras 3 coisas que valem a pena comentar, que na minha opinião são os frutos mais legais dessa luta, é primeiramente a informação de que o Yuta tem mais energia que o próprio Gojo, o que dispensa comentários, né? Segundo, a gente conseguir presenciar a força física absurda da Rika, que prende o Itadori com nenhuma dificuldade, mesmo após ele isolar um carro com um soco. E terceiro, a volta da Rika na série. Se a gente for lembrar, ao final do filme Zero, a Rika foi exorcizada pelo Yuta e deixado de existir, então não teria como a maldição ter continuado viva. Mas vale lembrar como aquele final foi escrito quando o Jujutsu seria apenas um one-shot, então depois do mangá começar a ser serializado, o autor precisou de uma desculpa, né? Precisou criar uma desculpa para que o Yuta ainda tivesse acesso à maldição Rika. Acontece que essa que voltou não é a Rika original na sua forma completa como a conhecemos, mas sim os vestígios da maldição original que ainda mantém os seus poderes. Na prática, é como se essa Rika fosse um backup da Rika original que vimos no filme e que serve inclusive como um armazenamento externo para as técnicas e ferramentas amaldiçoadas do próprio Yuta. Agora, para fechar esse vídeo, eu quero saber de vocês aí nos comentários qual o protagonista preferido de vocês, o Yuta ou o Itadori, e se vocês acham que o Itadori ainda tem condições de superar o Yuta até o final da obra. Tá chegando no fim, mas eu acho que ainda tem uma certa chance sim disso acontecer, né? Quem sabe? Agora eu quero recomendar pra vocês um vídeo recente que eu postei aqui no canal sobre 47 segredos, detalhes, curiosidades, referências que vocês talvez não saibam sobre o universo de Jujutsu Kaisen, que eu compilei nesse vídeo e ele vai aparecer agora na tela pra você poder ir lá assistir desse lado da tela aqui, beleza? Até a próxima, tchau!